O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz as Escrituras a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Será melhor que nunca tivesse nascido. Então, Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores, ó Mãe dolorosa, que aflita chorais, repleta de angústia, bendita sejais, bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores, bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. Meus irmãos, quando nós chegamos na Semana Santa, a gente vai percebendo com os dias que vão passando, e hoje já é quarta-feira santa, os últimos dias de Jesus na terra, antes da sua morte na cruz, as últimas horas. E a gente vai meditando, passo a passo, o que aconteceu e como ele, Jesus, lidou com o sofrimento que veio contra ele. Por isso que eu gosto sempre de dizer para vocês que a gente tem que sempre aprender com Jesus.
também a sofrer. Melhor ainda, aprender com Jesus como lidar com o sofrimento, que sempre vem na nossa vida. Pois bem, vocês estão vendo essas duas imagens aqui? Esta é a imagem do Senhor dos Passos. Jesus está ensanguentado, carregando uma cruz pesada, não está mais bonito como antes, quando ele não sofria tudo que ele sofreu na paixão, mas aqui está ele, dando os seus passos, indo na direção do Gólgota, indo na direção do Calvário, que era um lugar fora da cidade de Jerusalém, um lugar maldito, um lugar onde se crucificava as pessoas. Então Jesus estava caminhando para esse lugar, para o Calvário, naquelas ruas bem estreitas de Jerusalém. Ele caminhava, ele caía, ele se levantava, mas era o momento mais difícil da vida dele. Do outro lado, a imagem da Senhora das Dores, a mãe de Jesus, Nossa Senhora da Soledade, Nossa Senhora que com esse olhar triste e ao mesmo tempo tão profundo, ela que deu à luz a Jesus, ela que viu Jesus crescer, ela que amamentou, ela que educou, ela que ensinou a rezar, ela que orientou, ela que viu Jesus se tornar um homem bonito, trabalhador, ela que viu Jesus aos 30 anos saindo de casa para cumprir a sua missão, e ela foi junto, acompanhava, às vezes de pertinho, às vezes de longe, mas sempre sabia onde Jesus estava, queria sempre dar aquele apoio que só mãe sabe dar. Então ela foi acompanhando, e agora, o que a gente está aqui meditando, já antecipando o que vamos ver na Sexta-feira Santa, ela se encontra com Ele. Aí eu queria que vocês se lembrassem daquela profecia de Simeão. Vocês se lembram? Quando Maria e José levam Jesus para ser apresentado no templo, o velho Simeão diz para ela que uma espada de dor iria atravessar a alma dela, significando dessa forma uma dor muito profunda, uma tristeza muito profunda, uma tragédia que não teria como evitar e que ela teria que passar. Aqui é ela, com essa dor, com esse sofrimento, com essa tristeza, vendo o filho que ela conhecia mais do que ninguém na face da terra.
E ela sabia o quanto ele era bom, o quanto ele era generoso, o quanto ele se importava com quem não estava bem, o quanto ele se importava com os doentes, com os pobres, com todos os que sofriam. Ela sabia que ele não tinha nenhum pecado, ele não tinha feito nada de mal. Ela sabia que ele não tinha cometido crime nenhum, e que tudo que ele estava passando, ela sabia que era uma injustiça infinita. Muito triste. Ela via o filho passando por isso, e ela não podia evitar. E aí, a gente, que é homem, a gente tenta imaginar o que se passa no coração, na alma de uma mãe que vê o filho sofrendo, e no caso aqui de Maria, sabendo que Jesus era o Filho unigênito de Deus, o Senhor, o Salvador, e ela não podendo evitar esse sofrimento. Aqui tem muitas mães, e tem algumas que eu sei já passaram por sofrimento de ver o filho sofrendo e não poder evitar esse sofrimento. A dor deve ser pior, deve ser dura. A minha mãe, a Dona Rosa, em alguns momentos difíceis que eu passei, era comum ela dizer: ah, filho, se eu pudesse trocar de lugar com você, ah, se eu pudesse, se Deus pudesse me fazer esse favor, tirar esse sofrimento seu e dar tudo para mim, eu ficaria tão contente, porque eu quero ver você bem. É assim que é mãe. Então Maria vai se encontrar com o Senhor dos Passos, com Jesus que caminha para o Calvário. Eu queria lembrar aqui com vocês, nessa noite santa, dessa palavrinha encontro, sabe? Na programação da Semana Santa está escrito Sermão do Encontro. A gente pensa imediatamente, claro, no encontro dela com Ele. A gente pensa, é normal, e vamos falar desse encontro. Mas me vem na memória e no coração tantos encontros que Jesus teve na vida dele, que foram encontros maravilhosos, encontros assim com tanta unção, com tanto poder de Deus, encontros inesquecíveis. Por exemplo, lembram-se vocês do encontro de Jesus com Zaqueu, por exemplo? Zaqueu, desce da árvore, hoje eu quero estar na sua casa, hoje eu quero te encontrar, Zaqueu. Jesus vai na casa de Zaqueu, e quando ele sai, hoje a salvação entrou nessa casa. Vocês se lembram? Que encontro bonito. Lembram vocês do encontro de Jesus, por exemplo, com Bartimeu, aquele cego, mendigo, que vivia sentado à beira da estrada? Jesus passava e ele grita: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E Jesus para tudo, escuta a oração de Bartimeu, pergunta: o que queres que eu te faça? Que eu veja, respondeu ele. Vai, a tua fé te curou. E Bartimeu tornou-se um discípulo de Jesus. Lembram vocês do encontro de Jesus com os 10 leprosos? Jesus curou os 10, um voltou para agradecer. Lembram vocês do encontro de Jesus com a samaritana na beira do poço de Jacó? Quando Jesus fala para ela: dá-me de beber.
E ela, como que você, sendo judeu, eu samaritano, você me pede de beber? E Jesus vai conversando, vai revelando toda a vida dela. A certo ponto, Jesus diz assim: olha, eu vou te dar uma água viva. Uma água viva que, se você tomar, você nunca mais vai sentir sede. E a água viva era Ele próprio. Quando uma pessoa acolhe Jesus como seu Deus e Senhor, a sua alma fica saciada, porque é preenchida da esperança, do amor e da fé. Lembram vocês, recentemente nós meditamos aqui juntos, do encontro de Jesus com a pecadora, pega em flagrante adultério e colocada como um troféu pelos homens diante de Jesus, e os homens querendo apedrejar a mulher. Lembram vocês? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, disse Jesus. E as pessoas foram saindo, e ficou só Jesus e a mulher. Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Eu não vim aqui no mundo para condenar as pessoas, eu vim para salvar as pessoas. Vai, comece uma vida nova e não peque mais. Tantos outros encontros. Lembra daquele encontro da mulher que falou assim: olha, se eu tocar só o meu dedo na túnica de Jesus, eu já ficarei curada. Não precisa nem conversar com ele nem precisa falar comigo, ele nem precisa me ver, só eu tocar nele, eu sei que eu vou ficar curada. E houve esse encontro, e ela tocou em Jesus, e ela ficou curada. E Jesus pergunta: quem me tocou? Quem me encontrou? Tantos encontros maravilhosos, tantos encontros. Mas teve encontros também tristes. Lembram vocês quando Jesus foi para sua terra natal, e lá os seus parentes, os seus conterrâneos quiseram expulsá-lo da cidade? Que encontro triste. Quantos outros encontros com pessoas inimigas que não o aceitavam como Deus, como Senhor, que perseguiram Jesus, que chegaram a chamá-lo até de príncipe de Beelzebu, ou seja, o diabo na terra. Até isso aconteceu, encontros tristes. Tantos encontros. E agora, um encontro diferente. Um encontro dele com a mãe dele, no momento mais difícil da vida dele, e que também é o mais difícil da vida dela. Mas antes ainda, eu fico pensando nos nossos encontros com Jesus. Nós que fomos catequizados, evangelizados, nós que nos tornamos discípulos de Jesus, nós que temos como prioridade a nossa comunhão com Jesus em nossa vida, porque é isso que dá sentido à nossa vida, é isso que ilumina, é isso que dá esperança para nós, essa bendita comunhão nossa com Jesus. Quantos encontros, quantos momentos com Ele na Santíssima Eucaristia. Cada Eucaristia é um encontro seu com Jesus. Quantos encontros com Jesus na confissão, quando nós fomos até Ele, e Ele, na pessoa do sacerdote, perdoou os nossos pecados. Quantos encontros maravilhosos. Quantas vezes nós fomos ao encontro de Jesus, visitando-o no Santíssimo Sacramento. Quantas vezes choramos diante dele, quantas vezes desabafamos diante dele, quantas vezes nós chegamos na frente dele e a gente não conseguiu dizer nenhuma palavra, era tanta dor, tanto sofrimento, tanta dúvida. Encontros nossos com Jesus que nós dizemos para Ele: olha Jesus, eu estou cansado, estou abatido, dá vontade de largar
tudo, Jesus. Nada está dando certo. Muitos problemas. Muita provação, Jesus. É uma tragédia atrás da outra, Jesus. Quantas vezes nós falamos isso com Ele? Nossos encontros, e esses encontros todos que tivemos com Ele, esses encontros nos fortaleceram. Fortaleceram a nossa fé. E a gente está aqui. A gente está aqui. Quantos encontros que fizeram toda a diferença com Jesus. Ele mesmo, Ele dizia para as pessoas: vinde a mim. Ou seja, vinde ao meu encontro. Vinde. Fiquem comigo. Desabafem comigo. Falem comigo. Venham até mim e eu darei para vocês o descanso. Eu darei para vocês o alívio. Ah, se as pessoas ouvissem mais isso. Ah, se as pessoas ouvissem mais esse convite de Jesus. Ah, se o mundo inteiro ouvisse esse convite de Jesus. Quantas tristezas deixariam de acontecer? Quantas tragédias deixariam de acontecer? Se as pessoas procurassem mais ouvir o convite de Jesus, vinde a mim. São os encontros que Jesus quer ter mais e mais conosco e com toda a humanidade. E muitas vezes, muitos nessa humanidade fecham o coração para Jesus. E a gente vai continuando vendo tristezas, mortes, pobreza, sofrimentos, guerras, destruição das famílias e por aí vai, porque as pessoas se afastam de Jesus e não realizam esse encontro com Ele que transforma a vida delas. Nós sabemos disso porque nós fomos transformados por Ele. Agora pensem, eu fico aqui olhando, Maria olhando para Ele. Eu tive a oportunidade de andar lá em todos os lugares que Jesus passou na Terra Santa. Fiz o caminho da Via Sacra, exatamente onde Jesus andou com a cruz. E eu fico imaginando nessas ruas bem estreitas de Jerusalém, Nossa Senhora acompanhando. Ela não podia chegar perto, as mulheres não podiam chegar perto de nada. Então as mulheres ficavam meio que de longe, atrás dos homens. Mas a mãe, tente imaginar, meu irmão, minha irmã, a mãe, vendo o filho sendo tratado daquele jeito, vendo o filho ensanguentado, vendo o filho coroado de espinhos, vendo o filho sentindo dores, com as costas todas chagadas, feridas e mais feridas, e sangue descendo, e a dor insuportável, e ainda carregando uma cruz pesada. Nossa Senhora, a mãe de Jesus, só olhando, olhando. Na Via Sacra, se não me falha a memória, é a quarta estação em que Jesus encontra a sua mãe. E o texto sugere que Jesus caiu e estava com dificuldade para se levantar. Não aguentava, estava pesado demais, doía demais. As forças de Jesus estavam indo embora. Não conseguia mais dar conta de carregar aquela cruz pesada. E aí Maria chega, a Senhora das Dores, com o coração, a alma atravessada por uma espada de dor. Ela se aproxima do filho e tem esse encontro com o filho. É o encontro do Senhor dos Passos com a Senhora das Dores, a mãe dele. A mãe sofria de ver todo o sofrimento do filho. E o filho, ao olhar para a mãe, ele recebia dela
sem dizer uma palavra, nem ele para ela, nem ela para ele, mas só no olhar, Maria, a sua mãe, dizia: filho, você não está só. Filho, a mãe está aqui. A mãe está aqui. A mãe te ama. A mãe não te abandona. Eu citei aqui vários encontros bonitos, eu fico perguntando nessa hora, e na hora da cruz, da crucificação principalmente, cadê todos aqueles que foram curados por Jesus? Cadê Zaqueu? Cadê o Bartimeu? Cadê os leprosos? Todo mundo abandonou Jesus. Todo mundo ficou distante, todo mundo mentiu que não conhecia Jesus. Maria não, Maria ficou lá, acompanhando todos os passos de Jesus. A mãe, com o olhar dela, dizia: coragem, filho, tudo vai ficar bem, tudo vai se ajeitar. Coragem, filho, confie no Pai, confie nas promessas do Pai, Ele cumpre o que Ele promete. Continue, filho, não pare, é preciso caminhar, não dá para desistir, não dá para parar, você tem uma missão para cumprir. E Jesus, vendo aquele olhar, dizendo isso tudo e muitas outras coisas que a gente pode imaginar, Ele tira força, não sei da onde, mas acho que do amor da sua mãe, Ele tira forças, Ele se levanta e continua dando os seus passos, continua caminhando. Quantas vezes isso também aconteceu comigo e com você? Primeiro com a nossa mãe. Vocês falam que sempre eu elogio a minha mãe, porque eu tenho que elogiar, porque realmente, eu tenho que ser justo e dizer que a mulher mais santa que eu conheci na minha vida foi a minha mãe. Quando às vezes eu chegava em casa, cansado, às vezes chateado, às vezes magoado, às vezes revoltado, às vezes não sei o que e tal, às vezes lascado, a minha mãe já percebia, só no meu andar, do jeito que eu dava os passos dentro de casa, ela já sabia como é que eu estava. Às vezes eu brincava: mãe, a senhora é uma bruxa. Brincava com ela: a senhora sabe de tudo. Eu falei: não, filho, eu te conheço. E quando eu falava: está tudo bem, aí ela dava um tempinho e falava: agora senta aqui. Para mim você pode dizer a verdade, não está bem, pode contar. E eu contava para ela. Quantas vezes a sua mãe também fez isso com você? Quantas vezes a sua mãe não podia tirar de você, porque ela não podia evitar esse sofrimento, mas a presença e o amor dela, a presença e o amor de mãe na vida do filho faz toda a diferença. Toda a diferença. Aqui na paróquia nós temos mães de filhos que estão com depressão, e a mãe não desiste, está ali, olha, cuidando, com paciência. Às vezes cuida daquele filho que é especial, aquela pessoa com deficiência, e está ali, olha, dia e noite, entra ano e sai ano, está ali cuidando. A mãe que sofre quando vê o filho desanimado da vida, o filho preso nas drogas, o filho preso na penitenciária, o filho que trilhou outros caminhos que não são os de Deus, e a mãe está ali, sofrendo. Quando eu era estudante de teologia, lá em Taubaté, eu ia na faculdade, perto da faculdade que eu estudava, tinha aquela famosa penitenciária
onde os piores ou os mais perigosos, criminosos são colocados. E a gente via uma senhorinha já de bastante idade, acho que era toda quarta-feira, ela passava em frente à faculdade e ia na direção do presídio. E um dia eu parei aquela senhora, falei assim, olha, eu sempre vejo a senhora aqui toda quarta-feira. A senhora mora por aqui, a senhora... Não, sabe o que é? Daí eu expliquei quem eu era e tal, né? A gente criou um clima de uma conversa boa, até a hora que ela falou assim para mim, sabe o que é? É que eu tenho um filho que está preso aí. A minha família é lá do Mato Grosso. Eu tenho 9 filhos. Eu deixei todos eles lá, porque eu quero visitar toda semana o meu filho. Aí eu perguntei, mas a senhora não sente saudade dos outros? Claro que eu sinto, mas esse é o que mais precisa de mim, e eu tenho que vir aqui. Então eu aluguei um quartinho aqui em Taubaté, e eu vou lá sempre, não sei até quando, mas ele precisa de mim. Mãe é assim, mãe faz loucura pelo filho. Mãe é assim. Continuem acreditando nos seus filhos. Nunca desistam dos seus filhos. Vocês, mães, estão proibidas de desistir dos filhos de vocês. Ah, mas o meu filho se afastou da igreja. Calma, eles voltam. Todo o bem, toda semente boa que você plantou no coração deles, está lá e vai brotar. Tenha calma. Seja mãe, ame simplesmente o seu filho, a sua filha. Não desistam dos seus filhos, queridas mães. E aqui o que eu falo para as mães, por tabela, por favor, escutem os pais também, claro. Tá? Esse encontro de Maria com Jesus foi um bálsamo para Jesus. Jesus continua e ela vai ficar assim, em pé, na hora da cruz. Na hora da cruz, em pé. Maria está em pé, como quem fala, olha, eu estou arrebentada. Eu estou com o meu coração estraçalhado. A minha alma está triste até a morte. O sofrimento é terrível, mas eu tenho que ficar aqui firme, em pé, olhando para o meu filho, dizendo para ele, filho, a mãe está aqui. Filho, a mãe te ama. Filho, coragem. Filho, eu estou aqui porque eu te amo. Ela estava lá em pé. E aí, Jesus, sentindo toda essa força do amor da mãe por ele, ele percebe, ele vê que nós precisaríamos também desse amor dela. Nós precisaríamos chamá-la de mãe também. E ele fala para a mãe, este é teu filho, é tua filha. Esta é a tua mãe. Ali começou a devoção mariana, se vocês quiserem que eu fale assim. É obra de Deus a devoção a Nossa Senhora. Quantas vezes na nossa vida nós recorremos a ela, mãe das dores, Senhora da soledade, me ajude. Coloque nas mãos dele os nossos pedidos, os nossos rogos. Quantas vezes nós já fizemos isso e devemos fazer sempre, porque ela é poderosa, ela é a mãe dele. E quando nós pedimos a ela, ela pega o nosso pedido e fala, filho, eles estão precisando. O padre Rogério está precisando. A dona Maria, o seu Zé, o seu Sebastião, estão precisando, Jesus. E eu estou pedindo. O meu pedido é o pedido dele, Jesus. Então está aqui na sua mão. E depois ela vai dizer, façam tudo o que ele disser. Pronto.
Essa é a devoção mariana. Por isso que a gente ama de paixão Nossa Senhora. Por isso que o mundo inteiro tem que escutar: nós amamos Nossa Senhora e ponto final. Enquanto quiserem achar que nós adoramos Nossa Senhora, que se dane, nós vamos continuar amando Nossa Senhora. Nós vamos continuar pedindo para ela. Nós vamos continuar indo à Aparecida do Norte. Nós vamos continuar rezando o terço. Nós vamos continuar manifestando que ela é a bem-aventurada, co-redentora, e não temos vergonha, nem medo nenhum de dizer isso. E quem quiser interpretar a gente mal, que se dane, que interprete, mas nós vamos continuar amando Nossa Senhora, que nos ajuda a carregar a nossa cruz, que nos ajuda nos momentos difíceis, que nos ajuda quando tudo parece que está perdido, e a gente recorre a ela, e ela leva até Jesus o nosso pedido, e as coisas vão se ajeitando, as coisas vão se aprumando. É assim, o cristão católico é assim, e nem pode ser diferente, que sejamos sempre assim. Eu peço a Deus que hoje, nesta quarta-feira santa, todos vocês que me veem em casa, e principalmente vocês aqui, que a gente permita que Maria seja mais nossa mãe, que nós busquemos mais a proteção dela, a intercessão dela. Em nada vai prejudicar a nossa adoração a Jesus. Pelo contrário, quanto mais formos a ela, mais ela nos leva a Ele. É sempre assim. O que de melhor ela tem para nos dar, para nos apontar, é Ele, não é ela. A gente vai até ela e ela nos leva até Ele. O caminho mais curto para a gente se encontrar com Jesus se chama Maria. E por fim, se você está passando por um sofrimento nesse momento, uma dor, uma provação, se está difícil continuar dando os seus passos como Jesus teve dificuldade, nessa noite Jesus está lhe dizendo: coragem, eu estou aqui, você não está só. Nessa noite Maria está dizendo todas as palavras que ela disse para Jesus: eu te amo, a mãe está aqui, a mãe está do teu lado, a mãe não te abandona, a mãe vela por você dia e noite sem cessar. Acredite nisso, toma posse disso e siga em frente. Antes da missa, uma senhora me disse: padre, eu queria tanto vir a essa missa, eu estava com tanta dor, aí tomei um remedião, um sossega-leão, e estou aqui, padre, eu precisava vir aqui hoje. É assim, o cristão é assim, o cristão é assim, ele não mede esforço, ele vai à luta e sabe que com Jesus e com Maria, ele vai vencendo, passo a passo. Acredite nisso, e deixe Maria, a Senhora das Dores, ser cada vez mais a tua mãe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Abaixa a sua cabeça um pouquinho. Obrigado, Jesus, por esse momento, por esse encontro nosso com o Senhor. Obrigado por tocar o coração de todos nós nessa noite santa. Obrigado, Jesus, por nos dar a certeza de que nós não estamos sozinhos, por se encontrar conosco todo dia, em cada momento, em cada Pai Nosso, em cada Ave Maria, principalmente em cada Eucaristia. O Senhor vem e nos alimenta. Nós que somos as suas ovelhas,
famintas, sedentas da tua presença, do teu amor. Obrigado, Jesus, Senhor dos passos, por ser o nosso companheiro e nos ajudar a carregar a nossa cruz. Querida Mãe do céu, obrigado também, Senhora das dores, Mãe com o coração atravessado de dor, que sempre nos acompanha, especialmente nos momentos mais duros da nossa vida. Colocai sempre nas mãos de Jesus nossas súplicas, nossas dores. Peça a Jesus pela nossa cura. Peça a Jesus que aumente cada dia mais a nossa fé e a nossa esperança. Peça a Jesus por nós, para que consigamos ir dando os passos, carregando a nossa cruz de cada dia, com esperança e também com alegria. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Nossa Senhora das Dores, Rogai por nós. amém.